A paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos. Daqui quem vos saúda é o pastor Edmilson Pequeno de Deus, diretamente de Angola. Eu vim trazer uma mensagem para todas as igrejas da Assembleia de Deus Pentecostal e eu vim passar mais uma revelação que o Senhor me deu no percurso do tempo em que nós estamos aqui em separação, nesse monte, conforme vocês veem, para a honra e glória de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Antes de tudo, eu quero orar e também deixar uma palavra e um aviso para todas as igrejas da Assembleia de Deus Pentecostal do Brasil, de Angola e do mundo, segundo aquilo que o Espírito Santo mostrou para nós. Pai, fala conosco, que esta mensagem alcance vidas e almas e que todos aqueles que verem aquilo que o Senhor falar, Pai, que eles possam verdadeiramente largar os pecados e voltar verdadeiramente para os teus caminhos. No livro de Isaías, capítulo 59, no seu versículo 1, diz assim: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacobe os seus pecados. Deus, ele levanta o profeta Isaías como profeta da sua época, para que o profeta Isaías repreendesse o pecado do povo de Israel, não apenas repreender o pecado do povo de Israel, mas por meio do profeta Elias, Deus queria que o seu povo voltasse verdadeiramente para os seus caminhos. Desde a antiguidade, o Senhor sempre levantava um profeta, porque Deus não queria que o seu povo andasse desnorteado, Deus não queria que o seu povo andasse em caminhos errôneos. Assim como Deus levantou o profeta Isaías, então Deus me levanta neste dia para trazer um alerta da parte de Deus, segundo aquilo que me foi mostrado por Deus no percurso de consagração que nos encontramos, sim. E eu vim dizer para todas as igrejas, Assembleia de Deus Pentecostais, e para todos os pastores que estão desnorteados, que pregam o Evangelho de Cristo, aleluia, mas com finalidade de ganhar dinheiro, mas com finalidade de encher o seu bolso. Enquanto nós descansávamos, o Senhor mostrou para mim pastores com caras de cabritos, pregadores e missionários com cara de cabritos, e eu perguntei: Senhor, o que é que significa essa visão? Então Deus disse para mim: esses homens que você viu com cara de cabritos são pregadores, aleluia, que não tem compromisso com a minha palavra. E Deus me disse: pregadores cabritos, eles formam ovelhas cabritos, eles têm discípulos cabritos. O que são pregadores cabritos? São aqueles que não têm compromisso com o povo de Deus, são aqueles que não se posicionam em um lugar aonde ele foi colocado por Deus. Pregadores e pastores cabritos são pastores desnorteados, pregadores desnorteados, que a sua preocupação não está em cuidar o povo de Deus, mas a sua preocupação está em encher o seu bolso, a sua preocupação está com os aplausos que eles recebem, com a exaltação que eles recebem. Eles não estão preocupados com o povo de Deus, e esses Cristo chama de mercenários da palavra. São pastores que não se preocupam em cuidar de almas, são pastores que, quando em suas igrejas têm almas, eles olham para aquelas almas não com o intuito de ir para o céu, mas com o intuito de colocar dízimos e oferta. Esses são pastores e missionários cabritos. Eles não formam discípulos para Cristo, mas eles formam discípulos para eles mesmos. Eles gostam de ser venerados, eles gostam de ser idolatrados, e o Senhor está a falar por meio da minha boca: ai de você, se fordes um pregador cabrito, um pregador que a sua igreja não tem almas firmes em Cristo Jesus, não tem almas estruturadas em Cristo Jesus, mas é uma igreja que é permitido adultério, que é permitido a fornicação, que é permitido o sexo fora do casamento. É uma igreja que é permitido a vaidade, porque vocês são pastores cabritos, são pregadores cabritos, e Deus está rejeitando vocês, Deus está rejeitando o evangelho que vocês pregam. Por isso é que no último dia
dia vocês prestarão conta com Deus, porque vocês não cuidaram do povo de Deus conforme vocês tinham que cuidar. Hoje vocês são venerados, hoje vocês são idolatrados, mas naquele dia, quando Cristo Jesus vier, vocês hão de prestar conta com Ele por todas as almas que morreram e foram para o fogo do inferno. Então Deus me levanta para confrontar vocês neste dia e dizer para vocês: arrependei-vos, e é tempo de vocês pregarem a verdade de Deus. O que é a verdade dói, mas tem que ser dita. Cristo disse: eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é a verdade que a humanidade precisa conhecer. A verdade não é essa que vocês pregam, um evangelho leve, um evangelho que ensina o homem, a mulher a ser amante de si mesmo e não ser amante de Cristo. Por isso é que vocês são pregadores cabritos, vocês não têm posicionamento, vocês não oram, não jejuam, e vocês querem que as vossas ovelhas permaneçam da forma que vocês permanecem, ovelhas cabritos que não conhecem Cristo, e eles querem que as suas ovelhas não conhecem Cristo também, sim. E o Senhor continua a falar comigo enquanto eu estava a descansar, depois da particularidade que nós tínhamos com Deus. Aleluia, Deus me visitou em sonho e permitiu que eu tivesse uma experiência. Eu vi 3 feiticeiros que se levantaram, e esses feiticeiros disseram: vamos destruir todas as Assembleias de Deus pentecostal, principalmente aquelas que não pregam a doutrina. E eu perguntei: Senhor, por que o Senhor me mostrou isso? Então Deus disse para mim que o diabo levantou 3 feiticeiros, e esses feiticeiros vão lutar, vão fazer de tudo para fazer com que a Assembleia de Deus pentecostal desapareça na totalidade. Pessoas vão começar, aleluia, Espírito Santo de Deus, sair dessas igrejas, porque o Espírito Santo não está mais lá. E o Senhor, Ele me disse mais que esse ano, aleluia, até o ano de 2026 é o tempo que muitos pastores dessas igrejas que não pregam a verdade, os seus pecados começarão a ser expostos. Muitos vão pregar a palavra no altar e vão morrer no altar. Alguns até, o que me disse Deus, vão morrer quando abrirem live, porque o Senhor está irado. O Senhor está irado com todas as Assembleias de Deus pentecostal. Ai, se Gunnar Vingre tivesse vivo e ele visse da forma que está as igrejas Assembleia, Gunnar Vingre poderia mandar todas as igrejas fechar, porque Gunnar Vingre se levantou e ele pregou a verdade até o seu último dia de vida. Mas hoje em dia vocês priorizaram mais a teologia, vocês priorizaram mais a hermenêutica, vocês priorizaram mais os cursos. Por isso é que vocês estão com o vosso ego inflamado. Vocês dizem que são costumes antigos. Não é preciso mais uma mulher deixar a vaidade, porque isso, aleluia, era a doutrina de Moisés, era a doutrina dos antigos profetas. Mas a Bíblia fala que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Por isso é que Deus está rejeitando, aleluia, a vossa igreja, e Deus está rejeitando vocês também. Ai de quem duvidar desta mensagem, ai de quem dizer que este homem está equivocado. Mas vale a pena você dizer, aleluia, algo contra os filhos do diabo, do que você dizer algo contra os filhos de Deus, porque a Bíblia fala que o pecado da blasfema não tem perdão. Ou vocês se arrependem, ou todos vocês serão lançados no fogo do inferno, e naquele dia serão rejeitados por Deus. Não falo apenas para as Assembleias de Deus que estão no Brasil, até mesmo para as Assembleias que estão em Angola. Pastores que se colocaram na política, pastores que deixaram de pregar a verdade. E hoje o que vocês priorizaram mais é a teologia diabólica, a teologia da prosperidade, a teologia que não ensina os homens a andar no caminho de Deus. Então eu vi que esses 3 feiticeiros se levantaram com a finalidade de começar a expor os vossos pecados, com a finalidade de começar a expor as coisas que vocês guardam no oculto. E Deus me disse que muitos de vocês vão morrer por não se arrependerem, muitos de vocês vão morrer por não pregarem a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Assim diz o Senhor para todas as nações. Larabadagachaia. Daqui quem vos saúda é o pequeno de Deus, diretamente de Angola, Pastor Edmilson, Ministério Pentecostal Doutrina de Deus. Que esta mensagem chegue até o teu interior e que você possa fazer uma reflexão. Oh, falso profeta, é tempo de você deixar de ser falso e ser verdadeiro.
em nome de Jesus. Paz e graça.